Quer saber qual vai ser o horário do jogo do João Fonseca, onde vai transmitir, qual quadra ele vai jogar e mais? Quais são as chaves para a vitória contra o americano Brooksby? O que o João tem que fazer para ganhar esse jogo? E ainda a gente vai dar aquela destrinchada no adversário do João, que vocês já estão acostumados. Puxamos todos os números dele, desempenho por superfície, quais são as características dele, finais que ele fez. Então, muita informação aqui no vídeo áudio das quadras. Fica com a gente até o final, que vai valer a pena demais. Então vamos lá direto para a tela do meu computador para anunciar que João Fonseca enfrenta o americano Jason Brooksby, número 101 do ranking, amanhã, dia 2/7, ou se você estiver vendo esse vídeo hoje na quarta-feira, provavelmente o jogo já está acontecendo. 7 horas da manhã é o primeiro jogo da quadra de número 12. Então o João, que jogou na quadra 1, que é uma quadra grande, ele vai jogar agora nas quadras externas, né? Porque não tá pegando um tenista da casa, tem outros grandes jogos. Então o João vai jogar numa quadra menor aí para enfrentar o americano Brooksby. E esse jogo, na nossa análise aqui, o João tem 60% de chance de ganhar. O Brooksby, apesar de ter o ranking 101, ele ficou um tempo afastado aí dos torneios. A gente vai explicar tudo o que aconteceu com ele. É um adversário perigoso, é um jogo complicado pro João. Ó, o Brooksby, ele tem 24 anos, 1,93 m de altura e tem um título da ATP. Ele é destro, bate o backhand de duas mãos, tem como estilo de jogo, ele é um jogador muito versátil, que tem muita variação de jogo, então a gente colocou o estilo de jogo de contra-ataque, porque ele é um cara que sabe muito bem usar a força do adversário e os golpes do adversário para ganhar os pontos. É aquele cara que gosta de tornar o jogo uma bagunça, entre aspas, porque ele é um cara que sabe defender muito bem, é um cara que tem a troca de bola, sabe? Ele é bem versátil, ele é bem completo dentro de quadra, mas ele é um cara que pensa muito taticamente. Então ele tenta jogar de acordo com o adversário. Inclusive, esse matchup é um matchup complicado para o João, porque o João é um jogador que gosta do ritmo de jogo. E o Brooksby vai o tempo todo tentar tirar o ritmo de jogo do João Fonseca, vai ficar jogando slice, vai ficar jogando bola mais funda. Ele é um cara que joga muito a bola funda, ele angula bem as bolas, né? Ele não é aquele jogador de potência, né, da pancadaria, ele é um jogador que coloca mais as bolas e que joga muito taticamente. Então é um jogo perigoso pro João. Inclusive o ponto forte dele que a gente selecionou aí foi o backhand. Ele tem um backhand muito sólido, né? Melhor que o forehand. Não é aquele backhand ofensivo que ele vai fazer winners, mas é um backhand que prepara muito bem as bolas, que angula muito bem e erra pouco. Então, eu sempre falo aqui, é muito complicado pro João quando ele pega jogadores que erram pouco e que se defendem bem. E o Brooksby, apesar da altura dele, ele tem uma boa movimentação, ele consegue cobrir bem a quadra. Olha só, nas últimas 52 semanas, ele só jogou aí pouco mais aí de 30 jogos. Por quê? O Brooksby foi suspenso por doping. Ele ficou 2 anos afastado. Ele teve o doping e ainda teve uma lesão depois que atrasou o retorno dele. Então ele ficou 2 anos afastado das quadras e voltou agora em 2025. Então o último torneio dele tinha sido em 2023. Eu tô até olhando aqui certinho a data que ele tinha jogado. Ó. O último torneio foi em janeiro de 2023, o Australian Open. E ele voltou exatamente no mesmo Australian Open em janeiro de 2025. Então foram 2 anos longe aí, por isso que ele tem poucos jogos. Quando a gente analisa, mesmo sendo poucos jogos, a gente vê que ele é um jogador que sabe jogar em todos os pisos, se vira bem. No piso duro ali tá 3-6, no saibro 9-4, na grama 7-4. A amostragem é muito pequena. Mas o que eu posso falar do Brooksby? O jogo na grama é um jogo que é bom para ele. Assim como o João Fonseca, que a gente fala em característica que o jogo da grama é bom pro João, pro Brooksby também. Exatamente por essa variação, ele é um cara... Ele é meio esquisito, vocês vão ver no jogo que ele é meio estranho, ele parece meio robozão, assim, o jeito de se movimentar, ele é meio esquisitão, a forma que ele bate na bola, mas ele é muito consistente, ele chega a bater um slice com 2 mãos, em diversas vezes, assim. Então ele é um cara bem diferente aí, mas muito eficiente e mais um americano aí, né, que se destaca bastante. Quando a gente analisa as finais dele, ele tem um título somente, que foi em Houston, inclusive é num saibro esse título dele. Houston é aquele saibro verde americano, né, é o saibro um pouquinho mais rápido, mas é um título no saibro e ele tem finais em quadra dura e em grama.
2 finais em grama. A primeira em Newport, em julho de 21 contra o Kevin Anderson, ele perdeu. E a última agora, em Eastbourne, na semana passada, onde ele perdeu para o Fritz, que foi quem eliminou o João Fonseca. O Brooksby foi o vice-campeão. Inclusive, ele entrou como lucky loser, ou seja, ele disputou o qualificatório, perdeu na última rodada do quali, e aí ele contou com uma desistência na chave e entrou como lucky loser. Ele foi até a final. Então, não era nem para ele ter jogado, entre aspas, aí o torneio. E os torneios em quadradura, ele acabou perdendo em 22 para o Opelka, em Dallas, e também em 22 para o Alex de Minaur, em Atlanta. E quando a gente analisa o desempenho dele na grama, eu vou até puxar os dados dele somente na grama para a gente ver como que ele é na carreira. Na carreira, na grama, ele tem 14 vitórias e 9 derrotas. Se a gente tirar aí 2 jogos de Challenger, seria 13 vitórias e 8 derrotas. Vou passar rapidamente aqui a campanha dele na grama. Esse torneio de Newport, onde ele foi vice-campeão, foi o primeiro torneio dele na grama na carreira. Ele chegou até a final, eliminando, por exemplo, o Jordan Thompson, que está jogando aí, inclusive o Wimbledon ganhou a primeira rodada na semifinal. O Thompson é um competentíssimo jogador de grama. Depois, em 22, ele joga Hertogenbosch, ganha na primeira rodada do De Jong e perde depois para o Gaston. Em 22, ele joga Queens, perde para o Krajinovic na primeira rodada. E aí ele vai para Eastbourne e também perde na primeira rodada para um convidado na época, Jack Draper. Então em 22 ele jogou ali 3 jogos com 2 derrotas. Até o Wimbledon. Aí o Wimbledon ele faz uma boa campanha. Ele ganha 2 rodadas. Ele chega até a terceira rodada, ganhou do Kukushkin e do Bonzi e perde para o Garin na terceira rodada, isso em 22. Depois ele faz uma parada, essa parada por doping e tal, e não joga mais grama. Desde então ele só volta a jogar grama em 25 agora, nesse Challenger, onde ele ganha um jogo e perde o outro. Aí ele vai para Queens, enfrenta o Jack Draper e perde de novo do Jack Draper. E aí ele faz a campanha em Eastbourne, que é essa campanha de final. Ó. Olha quem eliminou. Ele eliminou o Maicak na primeira rodada. Depois, aliás, no quali, ele perdeu pro Vukic. Aí na primeira rodada ele elimina o Comesanha, depois Nuno Borges, Daniel Evans, Hugo Humbert, que é uma grande vitória. O Humbert é um grande jogador de grama. E perdeu na final do Fritz. Então tá aí o desempenho do Brooksby na grama. É um tenista bem perigoso. E a gente calculou a nota dele baseado nos critérios aí da grama. Então, técnica 7, matchup 7, como eu falei, é um matchup que não é fácil pro João. Inclusive teve gente... O próprio Fernando Meligeni falou que preferia pegar o Griekspoor do que o Brooksby, exatamente por causa desse estilo de jogo. O Griekspoor é um estilo mais padrão, você sabe o que ele vai fazer. O Brooksby você não tem a menor ideia que ele pode fazer. Então esse jogo pode ser um jogo que o João vai entrar muito bem e resolver rápido, ou pode ser um jogo que pode virar um grande drama de 5 sets e tal. Momento 8, até por esse vice-campeonato. Experiência 7, uma nota 72 aí pro Jenson Brooksby. Inclusive, o caminho do João está sendo, entre aspas, facilitado. Por quê? Olha, já caíram, se eu não me engano, 12 cabeças de chave. A gente vai colocar aqui todos os cabeças de chave que já caíram. O Rune não tá mais, então essa terceira rodada, se o João passar pelo Brooksby, ele pega Yarri ou Thiem. O Zverev acabou de ser eliminado. Então muita zebra rolando. Olha só, dos favoritos, dos cabeças de chave, top 15 já caiu 4. O Zverev, o Musetti, o Rune e o Medvedev. E dos outros, na segunda parte aqui, caíram aí mais 8. O Cerúndulo, Popyrin, o Tsitsipas, como a gente falou ontem, Shapovalov, o Bublik, que era a minha apostinha, ainda bem que eu não coloquei dinheiro, senão na primeira rodada ele foi eliminado pelo Munari. Então o Wimbledon tá acontecendo muita coisa diferente aí. A gente até colocou o quadrante aqui para fazer algumas análises. Ó, dos favoritos, o Sinner ganhou. Ó, o Navone eliminando o Shapovalov, o Dimitrov também conquistou uma vitória, o Tommy Paul conquistou uma vitória. Então nesse primeiro quadrante aí, menos zebras. No segundo quadrante, Draper e Cilic passaram aí, ó, o Bublik acabou perdendo. Quem mais que a gente teve? O Mensik acabou conquistando a vitória, De Minaur também. Então é um quadrante com menos surpresa. O Marat acabou ganhando também. Então o Djokovic, pelo que eu olhei, o jogo não acabou, mas estava ganhando. Agora o terceiro e quarto quadrante, haja zebra. O Fritz sofreu para ganhar do Perricard, conseguiu ganhar ali em 5 sets. A gente teve também a queda do Medvedev, né? Como a gente falou, a queda do Cerúndulo.
Então, duas grandes zebras. A queda do Berrettini, mais uma zebra, apesar do Berrettini não estar 100% fisicamente, e a queda do Zverev. Então, esse quadrante aí, o terceiro, cheio de zebra. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei que para quem gosta de fazer a sua fezinha lá no vídeo de análise, que o terceiro quadrante era o melhor. E aí tá se provando realmente muita zebra acontecendo. E aí no último quadrante, a gente quer o quadrante do João Fonseca, a gente tem ali do lado esquerdo bons jogadores na parte de baixo. Então acredito que se o João passar pelo Brooksby, pegando Yarrel Tien e também passar na quarta rodada, que seria oitavas de final, aí vem um páreo duro ali, um Lehechka, é um bom jogador, o Tiafoe, é um cara com confiança, vai muito bem também. E do lado direito da chave, a gente teve a queda do Tsitsipas, que mais que a gente teve aí? E só, né? O resto dos favoritos ganharam, então as coisas estão clareando. As coisas estão clareando aí na chave de Wimbledon. O caminho para a vitória do João, para a gente encerrar a análise, é o quê? Agressividade. Na minha opinião, o João tem que ser mais agressivo do que ele foi contra o Fernley, porque o Brooksby é um cara que vai tentar alongar os pontos, ele vai tentar entrar na mente do João. Ele vai variar, slice, e bola funda, ele vai tentar dar uma atrapalhada no ritmo de jogo do João, então o João tem que sacar muito bem, porque o Brooksby é um dos melhores devolvedores de saque. Assim como ele não tem um saque muito bom, ele devolve muito bem. Então, se o João tiver com um saque calibrado como estava na primeira rodada, tudo indica que ele conquista a vitória, porque vai passar mais ainda pelo saque dele. Agora, o Brooksby é aquele cara perigoso na devolução e não tem um saque muito bom. Então, o João, que tem um retorno muito bom na grama, o jogo vai se passar por isso. Ele vai ter que retornar bem, aproveitar as oportunidades, tentar ser agressivo para resolver os pontos rapidamente, porque o grande objetivo do americano vai ser alongar esses pontos e jogar esse jogo para 4, 5, 7, tornar um caos ali para atrapalhar o João. Mas eu acredito que a gente passa por essa. É um jogo complicado, tá? O Brooksby é um cara que já foi 33 do ranking. Hoje ele é 101, ele era 149 antes dessa final. Então ele já foi 33 do ranking. Então não é um adversário que a gente tem que subestimar, não. É um cara perigoso e tem que entrar respeitando e sendo agressivo para conquistar essa grande vitória. E eu quero a sua opinião e a sua inscrição, né? Se inscreve no canal e já deixa um comentário e um like. E o comentário é: João ganha na sua opinião, sim ou não? Escreve aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.